Olá pessoal, muito bom. Vamos voltar aqui para a nossa aula 3, tá? Então dentro dessa série de aulas, essa é a nossa última aula, né? Novamente, fico muito feliz de estar apoiando, de estar ajudando vocês a minimamente, né, ter um direcionamento, ter ali condições de perceber qual caminho seguir, né, quais dicas, quais situações são importantes já colocar desde esse primeiro momento, né? Então não esperem só quando chegar o dia, a data, tal. O futuro sempre é o futuro. Então façam o futuro de vocês começar hoje, tá? Começar agora. Então vou começar a nossa terceira aula aqui para falar um pouquinho de inovação e inteligência em dados, né? O que o mercado está fazendo, o que o mercado está aplicando para que vocês saibam um pouquinho quais são os trabalhos que vocês podem levar quando vocês começarem a se capacitar, o que vocês vão trabalhar, o que vocês vão fazer, tá, no dia a dia. Então vamos falar, né? Nosso projeto aqui é excelente. Aqui é a agenda da aula 3. Então basicamente a gente tem um papo sobre o nexo de inteligência, é toda a suíte, os principais assuntos que fazem sentido eu estudar dentro do contexto de tecnologia de dados. Aplicabilidade de soluções técnicas, onde que as empresas estão fazendo, como que elas fazem, né? Então algumas descritivas de como fazem isso. Soluções de dados, então solução de dados, então eu vou trazer para vocês uma visão de solução, que eu acho que eu falei algumas vezes essa palavra, e eu sei que para quem está começando não fica muito claro, né, de entender, fica um pouco distante ali o entendimento. Então eu vou tentar trazer essa questão da solução de dados aqui de forma um pouco mais clara. Por último, passo a passo para o perfil de sucesso. Então eu vou dar algumas dicas, né, dentro de um planejamento para que vocês consigam começar os seus estudos, começar as suas visões, começar o seu, né, sua trajetória de sucesso. Então vamos para a primeira coisa, nexo estratégico, né? Então o nexo estratégico, ele é a ação que as empresas elas começam a olhar para os principais temas, para as principais estratégias corporativas, para as principais iniciativas que têm que ser implementadas. Tudo isso requer o quê? Investimento, grana. Então eu preciso ter grana para poder pensar em fazer isso. Eu preciso ter conhecimento técnico e analítico. Eu preciso ter pessoas que saibam fazer isso. E eu preciso ter tecnologias que viabilizem eu a fazer isso. Então, primeiro, é grana. Grana, e a grana obviamente como que ela é refinada, até para deixar um pouco mais melhor essa descritiva. Ela é refinada com a pergunta do negócio. Então, por exemplo, eu tenho uma área de saúde, né? Eu sou gestor de um hospital, eu tenho uma série de problemas no meu hospital. Ao invés de eu tentar resolver todos, porque eu não tenho grana para todos, eu vou resolver os mais importantes. Então eu priorizo. Então a priorização do negócio, ela é o investimento, certo? É aí onde eles vão investir. O segundo é a parte do conhecimento técnico das pessoas e da sua capacidade analítica. Então aqui é pessoas. E o terceiro são as tecnologias. Então a gente pode considerar, né, nesse tripé aqui, que sem cada uma dessas pernas não acontecendo, né, vejam como um tripé, se eu não tiver um desses pilares, né, dessas perninhas, a minha solução, a minha estratégia não vai para frente. Então, se eu tenho dinheiro, mas eu não tenho pessoas, não tenho como viabilizar. Se eu tenho dinheiro, tenho tecnologia, mas não tenho pessoas, não tenho como viabilizar. Se eu tenho pessoas, não tenho tecnologias, eu não tenho como viabilizar. Se eu tenho tecnologias, não tenho dinheiro, eu também não tenho como viabilizar. Então, nada disso funciona se eu não tiver essas fundamentações estratégicas de uma organização. E aí, voltando para a nossa visão, né, técnica aqui, o nexo estratégico, ele é basicamente as principais ações, principais pilares, principais fundamentos que uma organização tem que ter. Então vamos começar com o cloud, né? Cloud computing, né? O que a cloud computing faz? A cloud, ela é uma estratégia onde eu vou subir todo um serviço, né, de tecnologia, de hardware, de software dentro da nuvem. Então o que é a nuvem? A nuvem é a internet. Eu não preciso comprar um computador para colocar na minha empresa para fazer funcionar. Eu contrato um computador que está sendo vendido lá pelo player da nuvem, né? Então quando a gente fala vendido, não é nem vendido, é alugado, né? Então a gente aluga uma capacidade de computação dentro da nuvem. Isso é cloud computing. Dentro desse contexto, a gente vai ter o provisionamento, a escalabilidade, a segurança, a alta disponibilidade, a virtualização. São todos conceitos. Eu trouxe até a nível de conceitos e funcionalidades já para dar para vocês uma maneira de vocês estudarem, né? Então, quando vocês forem olhar Cloud Computing,
coloque esses principais tópicos aqui, bullets que eu coloquei, que já vai dar uma grande profundidade no que é Cloud Computing, tá? Então o que ela faz? Ela faz a implementação de soluções e aplicações de serviços. Acho que até ficou um pouquinho ruim aqui a descritiva, depois eu vou melhorar para gerar o material, tá? Então a implementação de soluções e aplicações de serviços é como eu viabilizo, como eu utilizo a Cloud Computing a meu favor dentro das minhas estratégias. Passo 2 é a inteligência artificial, tá? Então ela me ajuda com automação e inteligência. E o que ela faz? Ela gera inteligência, ela me ajuda com as automatizações dos processos de coisas que eu faço hoje de forma não tão bem feita, e eu simplifico o meu processo, eu diminuo o meu custo operacional, eu posso fazer uma série de situações que vão ser mais inteligentes, né? Então eu trago aqui inteligência para dentro do processamento dos dados, do processamento das soluções, da minha infraestrutura, do meu robótica, de qualquer coisa que eu possa orquestrar. Modernização, então eu otimizo meus ambientes para ter uma visão mais estratégica, com tecnologias mais novas, mais modernas. Tecnologia também defasa. Então essa visão de modernização é sempre importante você acompanhar, tá? Transformação e otimização. Então transformação é tudo que eu estou mudando, tudo que eu estou fazendo um upgrade, né, de ideias, de estratégia, de funcionalidades. Então estou transformando, né? Transformação e modernização, eles andam muito conjunto, né? A transformação é todo o ecossistema, é toda a estratégia no geral, e a modernização é como eu calibro os meus softwares, os meus pipelines, os meus ambientes de acordo com o que é melhor, né? Então ele estava no formato que tinha ali uma usabilidade, mas não estava tão, já estava defasado ou estava se defasando, e eu levei ele para um modelo modernizado, onde ele já é mais resiliente, é mais disponível, é mais seguro e por aí vai. Depois a gente vai entrar nas redes sociais. Então as redes sociais é aquilo que eu falei um pouquinho antes, né, na aula anterior. Ela é uma questão de você ver o comportamento dos teus clientes, o comportamento dos teus usuários, o comportamento até mesmo dos teus funcionários, né? É claro que a ideia não é ser prejudicial às pessoas, muito pelo contrário. É entender como elas se comportam, o que elas querem, o que elas estão buscando, para você dedicar os seus serviços da melhor forma. Então vamos dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho uma empresa, né? Digamos que eu sou cliente de uma empresa e eu comprei uma televisão. Ok. A televisão custou R$2.000. Só que amanhã me chega outra propaganda de televisão e um atendente me liga para vender outra televisão. E aí eu falo, pô, mas vocês não estão entendendo que eu já comprei, não compro televisão todas as semanas, né? Por exemplo. Televisão é um item que a gente compra com tempo de vida ali, né, de 2 a 5 anos pelo menos. Então a gente não vai comprar televisão sempre, a não ser que eu tenha alguma necessidade especial, né, pontual. Ou essa televisão esteja numa promoção muito grande eu comprar alguém, né, por exemplo, né? Mas vamos ser lógico aqui. Então, dentro desse contexto, a rede social ela me ajuda, as empresas, a entender o meu comportamento, o que eu preciso, o que eu gosto, né? Quais as coisas que me engajam, o que eu acho legal, e aí começar a direcionar os seus serviços para isso. Então, as redes sociais elas servem muito para esse tipo de visão, para segmentar as pessoas dentro do mundo, né? Então, eu gosto muito de jogar futebol. Então, provavelmente, as empresas que vendem recursos, fazem qualquer tipo de assunto ou serviço, ou geram produtos do futebol, podem acabar chegando até mim, ou me classificando dentro desse perfil de consumidor. Então, as redes sociais elas são muito importantes para as companhias conhecerem os seus clientes. Depois, por último, a gente tem, né, no item 4 aqui do Nexo, o Big Data e o IoT. Né? O Big Data é aquele estudo de grandes volumetrias de dados, e o IoT é toda a estratégia de sensores para geração ali de informações. Ou sensores em componentes, em equipamentos, ou sensores que eu preciso, por exemplo, eu tenho uma horta, né, eu tenho uma plantação e preciso saber por que a plantação está morrendo, está criando um certo tipo de fungo, né? Que geralmente esse fungo ele deveria ter uma temperatura X, né, do clima para poder ser produzido, para poder ser proliferado, digamos assim. Então eu posso utilizar sensores de tempo, de clima e tempo, para poder capturar a temperatura ambiente que a minha plantação vive, né? Então assim, eu coloco sensores em lugares estratégicos e começo a ver, por exemplo, na minha residência, que é 10 quilômetros da plantação, eu acho que está um clima, mas lá está outro. Então eu faço uma medição totalmente orientada para o meu problema. E aí eu tenho muito mais
qualificação e assertividade para poder tomar decisão. Então eu sei realmente o que está acontecendo no local, com base no IoT, com base nesses sensores. E aí, por que eu coloquei até integrado, tá? Os sensores, eles geram dados de forma intermitente. Eles até a gente pode considerar ali que eles são bastante streaming, né? Eles vão gerar dados, vão gerar, coleta, gera. Então assim, imagina o tempo que tá passando lá e o sensor tá coletando lá. Ah, agora a umidade tá 10, a umidade tá 15, a umidade tá 12, e vai soltando esse dado constantemente. E aí você vem com técnicas avançadas de analytics, Big Data Analytics, com serviços de analytics, soluções analytics, para Big Data, e você vai pegar essa alta volumetria que foi gerada aqui e vai trabalhar aqui. Então o Big Data ele vem com volume, ele olha para velocidade, ele olha para variedade, ele olha para valor do dado, ele olha para veracidade, integração, monitoramento, amplificação e digitalização. Então ele olha para uma série de ações, uma série de processos ali que ajudam você a enxergar o melhor valor sobre o seu dado daquele alto volume. Então você tem muito dado, ele é bom, porém ele traz uma complexidade mais alta ainda para você tomar uma decisão, para você gerar uma informação adequada, uma inteligência adequada. Então, beleza. Então, falamos do nosso nexo. Acho que esse é o contexto, tá? Fundamentem os seus estudos nesses 4 componentes aqui. Até porque esses 4 componentes aqui são um mundo de coisas, né? Um mundo de coisas. Vocês podem virar especialista do componente 3, especialista do componente 1, especialista do componente 4, especialista do componente 2. Então, assim, tem uma série de possibilidades. E ele faz a inovação no mundo. Então, tudo que é inovação provavelmente está passando por alguma dessas situações aqui, por alguma dessas dimensões. Por quê? Porque a inovação ela precisa de modernidade, ela precisa de boas ideias, de novas ideias, ela precisa ser resiliente ao tempo. Então, isso é inovação. Aplicabilidades. Então, como que as empresas estão usando essas estratégias, essas inteligências, o que elas estão demandando, né? Quando eu vou trabalhar com dados, quando eu vou trabalhar com tecnologia, o que eu faço? O que eu vou fazer? Então aqui tem algumas indústrias, né, que eu coloquei como exemplo para a gente mostrar trabalhos que são feitos com essas soluções, né? Então, indústrias e setores. A indústria bancária, né, o setor esportivo, a indústria de saúde, o setor de marketing. Então, assim, a indústria, setores e segmentos, basicamente é a ramificação. A indústria é uma estrutura, né, de produção, uma estrutura de inteligências do mercado que se tem ali uma capacidade bem ampla, tá? Então, a indústria é a dimensão maior. E aí, dentro das indústrias, você vai ter setores e segmentos, tá? Então, basicamente, algumas coisas se enquadram em setores e algumas se enquadram em segmentos, beleza? Então vamos lá, o setor bancário, o que ele faz? Ele faz muita análise de crédito, ele faz muito processamento de rotinas e regras de negócio, ele faz muita integração com o Open Bank, que é uma plataforma que está vindo pelo governo, ele faz muito enfrentamento antifraudes, né? Então tem muito golpe, tem muito estelionato, tem muita coisa errada aí acontecendo, infelizmente, né? E os setores bancários são os mais afetados. Então por isso eles investem muita inteligência, muito esforço dentro dessas soluções. Então, para me fazer análise de crédito, o que eu preciso ter? Eu preciso ter toda uma suíte de tecnologias, eu preciso ter uma infraestrutura legal, eu preciso ter aplicações que me ajudem a navegar naquele dado, eu preciso ter dados, eu preciso conhecer o meu cliente. Tudo isso vocês vão perceber que vai, né? Vou até voltando um pouquinho, né? Análise de crédito. Eu vou precisar de recursos daqui, recursos daqui, recursos daqui, recursos daqui, para poder criar uma análise de crédito avançada, tá? Então, é um dos exemplos. Esporte. Os esportes, eles hoje, né, um jogador de futebol caro, um jogador de NBA, um jogador ali, né, ou qualquer tipo de atleta que seja ali de alto nível, ele vai ter a necessidade de garantir o seu passe para os grandes clubes, para os grandes times, né, para as grandes instituições. Então ele faz muito trabalho, ou seus empresários, digamos assim, né, toda a sua equipe técnica faz muito trabalho de correlacionamento de indicadores. Por exemplo, o Corinthians, o São Paulo, o Fortaleza, o Ceará, né, como a gente está falando aí um pouco mais do Ceará, Flamengo, todos esses times, eles têm esse trabalho, eles têm por trás ali do time, eles têm equipes dedicadas a fazer correlacionamento de indicadores. O que é indicador? Indicador é uma métrica que me ajuda a definir, por exemplo, aquele cara ele tem deficiência no chute, aquele cara ele não consegue correr por muito tempo, aquele cara ele não consegue ter um condicionamento físico, né, que consiga suportar um campeonato. Tudo isso é feito por indicadores, né? Quando eu consigo entender a capacidade de cada pessoa. Mapeamento e identificação de aceleradores de performance. Então, assim, dentro desses indicadores, eu começo a filtrar os mais importantes para fazer o meu atleta ter uma alta performance, né? Campanhas de marketing, eventos e produtos também são importantes
para o time vender mais, né? Aí depois a gente pode ter a área de saúde fazendo integração e qualidade de dados para que eles te vendam serviços melhores, planos de saúde melhores, né? Exploração e experimentos. Então eles fazem o quê? Para você gerar novas drogas, novas toxinas, né? Para combater novas doenças, combater doenças existentes, melhorar, né? Diminuir a contraindicação dos produtos, você vai ter muito experimento. Né? Então isso daqui requer uma quantidade de dados absurda, requer um processamento de alta complexidade, requer muita coisa. Análise e reconhecimento de imagem. Então, por exemplo, eu tiro ali várias radiografias. O computador pode detectar muito melhor do que um médico com pouca experiência se aquele cara tem tendência a ter um câncer ou não ter um câncer. Então, aquilo pode virar um ferramental do hospital para suportar a sua equipe técnica, entendeu? Então, tem uma série de possibilidades. Videoconsulta, né, diagnósticos digitalizados. Então, a área de saúde usa muita coisa relacionada a isso. Marketing. Fazem muita propaganda, mapeamento de público, funil de vendas, identificação de leads, que são possíveis compradores, e gestão de audiência. Então, o marketing é uma das áreas que a gente pode ver de forma clara tanto a rede social acontecendo, tanto o Big Data acontecendo, e também, obviamente, a parte ali de inteligência, né? Tentando gerar ações preditivas para poder antecipar campanhas. Então, eu percebo que vai ter uma tendência da Copa do Mundo, tal, como é que eu começo a criar algum tipo de propaganda, algum tipo de serviço que vai me ajudar a conseguir engajar para a Copa do Mundo. Então eu tento me antecipar aos padrões do futuro, né? Então tem muito forte isso no marketing. Então aqui dentro, pessoal, para a gente ir fechando, né, o nosso trilho aqui de estudos que a gente propôs, falar disso foi algo muito, muito interessante para mim, porque eu queria muito fazer a demonstração para vocês, a analogia, que vocês conseguissem, né, correlacionar as coisas, onde se encontra cada uma das dimensões, o porquê disso, por que estudar isso é relevante e o quanto isso pesa no perfil de tecnologia de vocês. Aqui seria uma solução, né? Então o que é uma solução? É uma série de tecnologias, uma série de conceitos integrada para poder resolver um problema de negócio ou vários problemas de negócio. Então aqui eu vou ter, por exemplo, o mercado, ele tem uma estrutura que chama dados, né, semi-estruturados, estruturados e não estruturados. Então qualquer dado, qualquer coisa, ela pode virar um dado estruturado, semi-estruturado ou não estruturado. O que são dados estruturados? São dados que estão em banco de dados, dados que já estão em tabelas, eu consigo visualizar de forma clara o que aquela informação quer dizer. Dados semi-estruturados são dados que geralmente são gerados por sistemas. Então são tipos de arquivos que não têm uma clareza tão fácil e analiticamente ele não é tão simples assim de você manipular. E os dados não estruturados são vídeos, são fotos, né, são áudios. Então tudo isso é dado não estruturado, que eu preciso transcrever ele, gerar algum tipo de inteligência, aplicar alguma técnica nele de engenharia de dado para poder converter ele num dado que eu consiga colocar numa tabela. Então não é algo tão simples. Então a complexidade daqui para cá aumenta bastante, tá? E isso eu vou ter, nessa estrutura aqui, eu vou ter um Data Lake, que hoje é um termo muito utilizado. O Data Lake ele é uma estratégia de dados. Quando no finalzinho disso daqui, eu vou deixar o meu QR Code do meu perfil do LinkedIn. Eu convido vocês a entrar nele, né, e olharem alguns dos meus artigos, que tem um dele que eu explico bem no detalhe o que é Data Lake, tá? Então faça a leitura lá, eu acredito que vai agregar bastante, vocês já começam a emergir muito nesses assuntos mais quentes aí que o mercado está pedindo. Data Warehouse é outra estratégia, mas ela é uma estratégia mais dedicada à consolidação, à dimensão de dados, onde você vai criar visões que são interessantes para o negócio, para o marketing, para o crédito. Então você começa a separar as informações para as áreas que se interessam, tá? O que eu tenho aqui na parte superior? Vão ser as principais formas de aplicar a inteligência sobre aquelas informações. Então, o Stream Analytics, eu posso fazer toda uma série de conhecimento, de estudos sobre as redes sociais, sobre os meus sensores, uma série de coisas, né? Então, geralmente são estratégias de análise para processos muito rápidos, né? Então, quando eu tô comprando produto, a empresa não vai ter tempo, né, de me ofertar alguma coisa, digamos assim, algum produto, algum desconto, alguma coisa, se for daqui 6 meses, né? Porque já passou a minha vontade de comprar, digamos assim. Então, o Stream Analytics são campanhas, são análises, são processos que acontecem nos dados que têm uma velocidade um pouco mais contínua, mais rápida, né? Então, é meio que o dia a dia, o tempo real das pessoas ali. O BI, ele é
São inteligências de negócio que você vai olhar para o passado. Então você vai buscar compreender o que está acontecendo na empresa, mais o passado, e gerar técnicas analíticas. O self-service, ele basicamente é a maneira de você democratizar os dados. É quando eu entrego os meus dados para as pessoas certas no tempo certo. Então eu ajudo as pessoas da minha empresa a conhecer as informações que tem dentro da empresa para poder gerar suas estratégias de dados. Data Science são as formas de utilizar, né, a informação, as áreas de ciência de dados gerando ali inteligência analítica avançada, estatística, uma série de ações que vão ajudar nessa definição. E o Machine Learning, né, como eu falei para vocês. Hoje, a maioria dos trabalhos de preditivos que vão olhar para o futuro da informação, que vão tentar criar, né, hipóteses sobre problemas de negócio, eles trabalham com Machine Learning. Então, por isso que o Machine Learning hoje é tão importante vocês conhecerem também, né? Mas lembrando que ele também é um conceito mais avançado, tá? Geralmente é interessante que o engenheiro ele comece a olhar conceitos ali fundamentais para entrar no nível do Machine Learning, tá bom? Por último, pessoal, eu trouxe aqui um pouquinho do passo a passo, tá? Do que eu entendo por um profissional de sucesso. Então, primeiro, o profissional de sucesso, ele precisa, né, ter fundamentos. O que é fundamentos? Conhecer assuntos que ele vai compreender os outros assuntos posteriores. Então, assim, para mim saber o que é cloud computing, eu tenho que saber o que é computação. O que é computação? Né? O que é virtualização? O que esse termo quer dizer? Né? Dentro de um assunto técnico, dentro de um assunto de explicação mesmo. Né? Então, aqui eu tenho vários fundamentos que é importante vocês olharem no detalhe. Computação, virtualização, clusterização, orquestração, monitoramento e segurança. Depois disso daqui, eu vou entrar em conhecimentos mais avançados. Aí pode ser que você já esteja fazendo a faculdade, já começou ali, né, com o pé direito, porque você já tem bons fundamentos, já tem clareza sobre diversos temas. Então você vai começar a olhar certificações do mercado, redes e infraestrutura, o que está abrangendo, né? Perfis e papéis, o que um perfil, o que um profissional X faz dentro de uma necessidade X, né? Então tem uma série de ações aqui que são super importantes para embasar esse seu posicionamento e começar a enriquecer esse seu perfil profissional, tá? Por último, você vai escolher uma trilha de estudos dedicadas. Então eu tenho entendimento dos fundamentos, eu tenho entendimento como o mercado e as coisas acontecem, e eu começo a olhar, então beleza, eu já compreendi, eu percebi que eu gosto muito de trabalhar com dados, com engenharia de dados. Eu percebi que eu gosto muito de pensar ali, fazer estatística e trabalhar com números. Eu vou ser cientista. Eu gosto muito de trabalhar com entendimento do dado, né? Eu gosto de perceber quais os insights eu posso extrair do dado. Então é o analista, né? Ele vai olhar muito esses detalhes. E por último, arquiteto, eu coloco a vocês, né, que isso é uma evolução de carreira, tá? Não é uma carreira que você já pode começar nos primeiros dias no primeiro ano, assim, eu não sugiro, tá? Eu não recomendo com muito ênfase, tá? Não recomendo, mas tenha a carreira de arquitetura como uma carreira futura, uma carreira de sucesso, né? Então, quando você é um bom engenheiro de dados, você provavelmente pode se tornar um bom arquiteto de dados. Cientista, ele já não entra muito nessa visão de arquitetura, tá? Eu consigo vir daqui para cá, mas eu não consigo vir daqui para cá, não faz muito sentido. A não ser que seja arquiteto ou o cara que cuida de soluções relacionadas a machine learning ou a ciência de dados. Mas a gente sabe que trabalhar com arquitetura de dados, arquitetura de soluções, é um pouco mais que isso. A gente não vai só olhar para a ciência e não vai só olhar para histórico ou para análise. A gente vai olhar para todo o contexto e o ecossistema dessa estrutura. E aí você vai ter sucesso. A partir do momento que você começa a olhar para essas visões, essas dimensões, você consegue o sucesso. E aí, por último, eu quero fazer um resumo em relação ao que a gente falou aqui, né? O resumo é... Deixa eu ver se eu... O resumo a gente falou na primeira aula o que é tecnologias da informação, né? O que é tecnologia da informação, o que essa carreira quer dizer, né? O que essa área quer dizer, visão do mercado sobre ela, perfis profissionais, dados, perfis de dados. Então até aqui eu trouxe, né, uma série de assuntos, uma série de visões relacionadas ao contexto, né, aos pilares, aos fundamentos de trabalhar com tecnologia da informação e com dados. Depois a gente falou um pouquinho de cursos universitários. Cursos universitários, eu vou citar alguns aqui: análise de desenvolvimento de sistema, engenharia de software, ciência da computação. Todos esses cursos são muito legais para você
profissionalizar o teu currículo. Então tem duas grandes coisas que são importantes aqui para a gente usar, porque eu acabei tirando o slide dos cursos universitários, que eu não estava muito confortável. Acho que é melhor eu falar no speech, né, falar no discurso aqui. Então os cursos universitários, eles têm uma característica muito forte de direcionar você para uma profissionalização. Lembrem que a universidade ela não é para você sair como um cara que já sabe fazer as coisas. Ela te dá as bases. Se você tiver sorte de ter bons professores, você vai conseguir colher, né, experiências e colher ali assuntos, temas que são muito quentes para o mercado. E você vai, obviamente, ter mais fundamento para discutir a parte técnica. Então essas pessoas, esses professores, essa experiência da universidade, da faculdade, eu tenho certeza absoluta que ela é fundamental para a tua carreira, tá? Não deixe isso de lado, coloque isso como uma grande coisa importante. Por quê? Porque ainda existem empresas que contratam muito em cima do teu currículo, né? Então o currículo assim, o currículo acadêmico. O quanto mais você estuda, eu sou um mestre, eu sou um doutor, eu sou um pós-graduado, isso ainda é muito relevante para o mercado, tá? Então não deixe isso de lado, porque assim, é importante você ser muito bom tecnicamente, é importante você também ter essa base acadêmica ali. E isso é os cursos universitários que eles podem prover. O que eu posso conciliar aqui para vocês de agregação? Ele não é o diferencial principal. O diferencial principal não é a sua faculdade, não é o seu diploma. É a sua força de vontade, é o você querer aprender, você falar isso para os teus recrutadores, as pessoas que você for buscar emprego, você falar, olha, eu não sei das coisas que você está me pedindo aqui, eu não sei de boa parte delas, mas eu estou muito envolvido na área, muito imerso, né, nesses assuntos e eu quero aprender, eu estou aqui para aprender. Quando você começa na área, o que as pessoas buscam é caráter, elas não buscam só conhecimento técnico, tá? Então tentem colocar isso como referência. Claro, quanto mais domínio de coisas você tiver, melhor, vai facilitar o caminho, tá? É mais uma sugestão para vocês não colocarem a faculdade ou a universidade como chave para buscar uma oportunidade na área. O que hoje, com a tecnologia, com a internet, todo mundo com acesso à internet, estudem no YouTube, sejam autodidatas, tá? O autodidata hoje, ele é o profissional mais capacitado que tem, porque ele não para de estudar. Então vocês podem estudar por si próprio, óbvio, busquem curadores, busquem mentores e façam as faculdades, né? Tentem enriquecer o currículo, que as coisas só tendem a melhorar. Para a gente fechar, né, a conta aqui, então, na segunda parte das nossas aulas, a gente falou do nexo de inteligência, onde eu falei lá de Big Data, IoT, IA, redes sociais e Cloud Computing, né? Eu falei um pouquinho de como o mercado, citando ali algumas indústrias e segmentos, como eles aplicam soluções. Eu mostrei uma solução de dado, né? Então ali um Data Lake, um Data Warehouse, os consumidores, né? A área de Data Science, Streaming Analytics tal, e alguns por aí vai, né? E um passo a passo para ser um perfil profissional, que foi esse último slide que eu mostrei para vocês ali, né? Uma escadinha de ações que vocês fundamentam, depois olham para certificações, olham para infraestrutura, olham para tópicos importantes, depois escolhem ali, né, uma carreira para seguir, e o passo final é vocês realmente de coração aberto, né, tenham confiança no taco de vocês, sejam humildes, né, não achem que a área é uma área simples, é uma área muito complexa. Então, assim, por mais que o assunto pareça simples, fundamentem, absorvam, escrevam para vocês terem capacidade de explicar isso para quem quiser, a hora que precisar, a pergunta que vier, vocês consigam responder. Esse é o jogo, tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado por estarem acompanhando, né, esse material. Vou deixar aqui o QR Code aqui que vai direcionar vocês para o meu LinkedIn. Então podem me mandar a solicitação de conexão lá. Eu vou estar disponível para vocês, tiro dúvidas sempre que precisarem. Quem tiver interesse, né, em fazer um pouco mais de algumas coisas, quiser saber um pouco mais, me procurem, tá? Eu fico totalmente à disposição. Eu tenho aqui um canal, né, o nosso canal do Maestria Dados, que é por onde a gente geralmente compartilha os conteúdos.
é um canal que é parceiro da Rotary, então tudo que é de dados, tudo que é tecnologia, tudo que é tendência, tudo que é mercado, eu trago lá. Eu tenho 4 grandes estruturas, tá? Eu falo muito no canal da online, né, que seria nosso site. Eu tenho muita coisa no Instagram, muita coisa no YouTube e estou construindo alguns produtos, alguns treinamentos para pessoas que estão começando na área e para as pessoas que estão querendo se especializar em alguns assuntos. Então, vai vir muito mais coisas e agradeço demais a vocês, tanto o prestígio como também essa parceria, né, de estar promovendo, de estar me dando sugestões ali em relação ao canal. Tragam as ideias, né, as perguntas, dúvidas que tiverem, estarei à disposição aqui. E muito obrigado, desejo super sorte, sucesso e bora pra cima, pessoal!